Meus queridos irmãos do Solar, mais uma vez aqui reunidos para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus e dando sequência ao estudo já realizado pelo nosso querido irmão, o Sr. Evandro, e desejando a todos e todas muita saúde, muito amparo, muita paz, muita resignação. Que Jesus possa abençoar a vida de todos vocês. Nós que já iniciamos o estudo através do seu Evandro, iniciaremos a nossa participação com uma lição imorredora que nos foi trazida por Jesus quando ele esteve reunido na casa de Simão Pedro e proferiu um ensinamento para a sogra de Pedro que é um verdadeiro tratado, meus irmãos, do que seja de fato o lar aqui na terra. Jesus resumiu num diálogo simples com a sogra de Pedro toda a compreensão superior da importância desse instituto que foi idealizado por Deus em todo o universo. Com certeza, em todo o universo, as criaturas se reúnem em famílias e na Terra não seria diferente, porque foi a família da Terra que proporcionou o progresso da humanidade, saindo da condição de um mundo primitivo, de uma humanidade primitiva, para a condição de um mundo mais adiantado, de um estágio de civilização para a humanidade aqui da Terra. Se formos buscar na história, todos os povos antigos que valorizaram a reunião em família, vamos destacar aqui o povo romano, que criou o seu império fundado na estrutura familiar, legando à humanidade inteira a importância que a família teve na constituição de um império que foi fundamental no passado para auxiliar o adiantamento humano. E com toda certeza, como nos ensinam os espíritos superiores, se o Império Romano tivesse cumprido a grande missão que Jesus lhe destinou, começando por valorizar, dar sequência à valorização da família, a colocar no pedestal de superioridade o lar humano, colocar como prioridade a organização dos lares romanos em critérios de superioridade, de grandeza, de seriedade, com certeza a humanidade hoje estaria no estágio completamente diferente que se encontra. Foi graças à ruína do conceito de família, dos hábitos de família, da instituição familiar, é que nós encontraremos, na sequência dos séculos, a ruína do Império Romano, até a invasão dos bárbaros, com a destruição da cidade romana, né? E pelos bárbaros. Então, meus prezados irmãos, o conceito de união em família foi criado por Deus dentro das suas leis, que partem dos princípios de reunião e agregação entre criaturas que se amam ou que têm laços entre si. Muitas vezes esses laços não são de amor, como nós estamos verificando no estudo de hoje, mas são laços que determinam a união dessas pessoas, para que elas possam dar sequência no seu processo evolutivo. E sem mais delongas, porque a lição de Neio Lúcio fala por si, nós vamos encontrar Jesus, os discípulos congregados em torno do Cristo, e quando eles ouviram a voz suave e persuasiva de Jesus comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou, inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa família no lar? Contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos,
E a matrona acrescentou. E aí ela indaga a Jesus o que vem a ser, né? A vida em família, o que vem a ser, o que viria a ser a vida, em sua vida no lar, né? A vida das criaturas no lar, e logo em seguida emendou com uma pergunta que era também um desabafo. Vejam só, meus irmãos. Iniciamos, Senhor, a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo, é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. É a situação das famílias humanas, meus irmãos. Quantos e quantos irmãos que se unem pelos laços sagrados do matrimônio e que iniciam com promessas lindas e juras de amor, mas com o passar do tempo, por questões diversas, o relacionamento vai se desgastando até que se esfrie de uma maneira tal que ele não fica mais possível entre os irmãos, ele não se torna mais possível, porque falta o aquecimento do amor, o calor da compreensão, do entendimento, e faz com que o relacionamento muitas vezes ou se esfrie por completo ou até se extinga. É o que nós estamos verificando hoje em grande parte dos casamentos que ocorrem aqui na Terra. Sem querer entrar no mérito dessas situações, mas verificamos que em grande parte delas falta exatamente a exata compreensão da importância da família aqui na Terra. E a doutrina espírita vem nos alertar, meus irmãos, que os nossos compromissos assumidos aqui na Terra são compromissos sagrados, feitos muitas vezes aos prantos do nosso arrependimento, quando nos encontramos no mundo espiritual, rogando a Jesus que nos conceda oportunidades do casamento, às vezes difícil aqui na Terra, às vezes nem tanto, mas que com essa possibilidade haveríamos de encontrar finalmente a libertação de pesados grilhões que pesam sobre nós, decorrentes de nossas faltas pretéritas. E não raras vezes, chegando aqui na Terra, com esquecimento temporário dessas promessas, acabamos por romper esses compromissos sagrados e voltarmos ao mundo espiritual com a nossa prova muitas vezes agravada. Então a sogra de Pedro pergunta: Senhor, aqui no início o casamento, a união se inicia com flores, mas depois se transforma numa pesada colheita de espinhos. Jesus, reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até às lágrimas, deu-se pressa em responder. Olha a resposta, meus irmãos, a partir daí, o diálogo de Jesus com a sogra de Pedro. Que coisa linda! E nós vamos destacar aqui alguns conceitos que o Mestre nos trouxe e foram recolhidos por Neio Lúcio no mundo espiritual e trazidos até nós pelo nosso querido Chico Xavier, e em uma lição que nós precisamos todos estudar e refletir. Vejam só, o lar, minha irmã, é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Meus irmãos, isso é muito sério. Quando Jesus fala que o lar é a escola das almas e é o local onde nós nos preparamos para podermos nos constituirmos em criaturas que de fato sejam úteis para a sociedade, que aguarda de nós essa contribuição para que ela possa crescer e possa melhorar, é que é no lar que nós temos a possibilidade de forjar os nossos caracteres morais, os dons mais efetivos da nossa personalidade. É no lar que nós fortalecemos as convicções que já trazemos de outras vidas e adquirimos outras convicções pelos processos educativos a que somos submetidos. É no lar, meus irmãos, que nós nos preparamos para esse grande entendimento que Jesus aqui explica à sogra de Pedro, que a humanidade
aguarda de nós. É o ensaio que nós fazemos para depois vivermos em sociedade. Se formos bem no lar, dificilmente deixaremos de nos constituirmos em bons cidadãos. Se formos criaturas fraternas entre quatro paredes, dificilmente deixaremos de sê-lo no concerto universal das nações. E sorrindo, a sogra de Pedro então perguntou, e sorrindo Jesus compreendeu que esse conceito aqui que ele traçou, né, que é o templo onde a sabedoria divina nos habilita ao grande entendimento da humanidade, ele sabia que a sogra de Pedro ia ter dificuldade de compreender essa afirmação, que é uma afirmação sociológica, espiritual, da mais alta compreensão, que exigiria dela um entendimento que certamente ela não deveria ter na sua expressão maior. E Jesus, então, como sempre, de maneira caridosa, explicava esses grandes conceitos universais a partir de comparações das situações do cotidiano. E o cotidiano da sogra de Pedro era o quê? O lar, a cozinha, os afazeres domésticos, as roupas, a limpeza da casa, o cultivo das verduras no quintal de sua casa, a preparação dos alimentos. Essa era a realidade daquela mulher galileia, né? Bondosa, que estava ali participando do culto do Evangelho no lar que Jesus realizava na casa de Simão Pedro. Então ele pergunta para ela, que fazes, minha irmã, inicialmente as lentilhas, antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante, naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Então ela respondeu aquela pergunta de Jesus de uma maneira que expressava exatamente a rotina da vida dela. As lentilhas tinham que ser cozidas, temperadas, para depois serem servidas. E Jesus pergunta, pretenderias também, minha irmã, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, o divino amigo então considerou. Há também, minha irmã, um banquete festivo na vida celestial, em que nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno reparador. O que nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele é recurso espiritual. Então, meus irmãos, nós aqui já podemos compreender a importância do lar em nossas vidas. A importância de nós constituirmos em nossos lares um santuário de paz e de amor. De nós deixarmos todos os nossos problemas, muitas vezes complexos, para não transformar o nosso lar no estuário, né, das nossas manifestações, das nossas preocupações, mas sim buscarmos na vida em família um entendimento que seja o mais sagrado possível, que seja o mais tranquilo possível, que seja o mais feliz possível, buscando esquecer os problemas que trazemos e que são muitos nas nossas vidas de relação, no nosso trabalho, decorrente das nossas lutas, e fazendo com que o nosso lar se transforme num santuário em que nós nos descansamos por algumas horas, nesses períodos de pandemia, por muitas horas, dessas refregas que todos nós somos submetidos. Transformar o nosso lar na continuidade da nossa vida na sociedade é uma calamidade em nossas vidas. O lar tem que ser esse ambiente gostoso em que nós falamos baixo, procuramos nos entender, procuramos compreender, ouvir uma música gostosa que nos fale ao coração, ao sentimento, buscando sempre no diálogo a compreensão melhor, que nos desentendimentos nós saibamos fazê-los em tons de amor e fraternidade, dialogando ao invés de expressarmos as nossas razões de maneira altiva, procurando encontrar
nos filhos, na esposa, no marido, companheiros que têm dificuldades e limitações, mas que, sobretudo, nos amam profundamente, gostam muito de nós, desejam a nossa felicidade, são parceiros para a vida. Ou quando não são tanto assim, mas que são criaturas de boa fé que estão ao nosso lado e que requerem de nós a mais absoluta das paciências, o mais absoluto entendimento, o mais compreensível e abnegado amor, para que elas possam se transformar e se melhorar. É fundamental que nós cultivemos a prece em família. É inadmissível que os lares espíritas, alguns lares espíritas, ainda não se acautelem da importância do culto do evangelho no lar, da oração em família, num dado momento em que nós paralisamos todas as nossas cogitações para orarmos juntos com aqueles que nós amamos. E mais que isso, quando assim nos reunimos, atraímos para a nossa convivência aqueles amigos queridos que nos sugerem as bênçãos do bom entendimento para que possamos dar sequência nas nossas existências, adotando as boas decisões. É nos nossos lares, meus irmãos, que nós buscamos uma compreensão melhor da vida, uma compreensão melhor do próximo, uma compreensão melhor a respeito daqueles que nos governam, daqueles que são nossos, que dependem de nós. É a partir da compreensão do lar, como diz aqui Jesus, a sogra de Pedro, é que nós nos preparamos para o grande concerto, para o grande entendimento com a humanidade. É por isso que Jesus disse, olha, o que parece aflição lá fora, dentro do lar é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Então, o convívio no lar é um constante laboratório de observações recíprocas em que nós podemos ajudar aqueles que nós amamos e recebermos deles o mesmo amor que também nos ajuda a melhorar as nossas deficiências. E aí, Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, prestem atenção na comparação que o mestre faz para a sogra de Pedro poder compreender a beleza, a grandeza daqueles ensinamentos. Ele pergunta para ela, minha irmã, nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã, ela emite perfume. À noite, desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Então vejam bem, meus irmãos, a nossa vida é muito rápida, né? Ela é comparável aqui à erva, à flor da erva, que emite um perfume gostoso. Eu já tive a oportunidade de observar isso. E de noite ela já fechou, ela já cumpriu a beleza da sua missão de perfumar a natureza, né? Então é no lar, nessa passagem rápida que nós estamos aqui pela terra, o lar é o grande curso rápido, como diz aqui Jesus, para a fraternidade que desfrutaremos na eternidade. Então vamos suportar um pouco mais as dificuldades que muitas vezes nós temos, elas serão rápidas e passageiras. Vamos suportar mais os desafios que muitas vezes nós possuímos, eles serão rápidos e passageiros, logo, logo eles passarão. Vamos suportar, meus irmãos, às vezes, as dificuldades daqueles que estão conosco, que não nos compreendem bem, às vezes até estando bem intencionados, mas não nos compreendem bem. Isso tudo vai passar, e quando nós conseguimos compreender, amar, perdoar, entender, né? Quando nós conseguimos fazer isso tudo nesse curso rápido, ligeiro e passageiro como a erva do campo, nós nos preparamos para amar, para sermos felizes para a eternidade inteira. Então, por que não nos esforçarmos um pouquinho por sermos melhores em nossas casas, em nossos lares? Por sermos mais compreensivos,
mais fáceis de lidar. Não nos transformemos nos tiranos domésticos que em casa obrigamos os que dependem de nós a ouvir os nossos gritos e imposições, e lá fora, tingidos por um verniz das conveniências sociais e não podendo gritar com aqueles que são nossos superiores ou com os quais nós temos interesses, nós silenciamos, mostrando uma educação que verdadeiramente não temos. A sogra de Pedro, então, meus irmãos, minhas irmãs, escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora de olhos muito lúcidos e tornou a perguntar-lhe: Que fazes, minha irmã, das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, Senhor, sem dúvida, atiro-as ao monturo, ao lixo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Esse livro é o livro Jesus no Lar, meus irmãos, de autoria do espírito Neo Lúcio, né? O nosso conhecido Arthur Joviano, pai do Rômulo Joviano, que foi o chefe do Chico Xavier aqui na Fazenda Modelo, e que escreveu pelo Chico essas duas obras lindas, Jesus no Lar e Alvorada Cristã, onde Jesus fez questão de prestigiar, principalmente nessa obra, a importância do lar em nossas vidas. Nós temos aqui um outro livro abençoado, chamado Jesus no Lar, Luz no Lar, de espíritos diversos, que está até sem capa, que ele é velhinho, e há tantos anos que eu estudo que ele perdeu a capa, preciso até mandar encapá-lo. Tem outra obra de espíritos diversos que nós temos lá na Fraternidade, chama-se Família, muito bacana, tem mensagens muito edificantes a respeito da importância da vida em família. E eu também garimpei uma obra de Ivone Pereira, chamada A Família Espírita. Todas essas obras nós temos lá na Fraternidade, aqueles que queiram podem fazer um contato comigo, que eu tentarei fazer chegar às mãos dos queridos irmãos que estão em casa aí estudando, lendo, né, vendo aí através das ondas da internet, né, da internet aí, das redes sociais, as leituras e os estudos necessários aí para nossa edificação espiritual. Portanto, meus irmãos, nesse item 8º aqui que nós estamos estudando, a parentela corporal e parentela espiritual, nós vamos ver que Kardec faz um estudo muito elaborado a respeito dessas relações e nos mostram que as criaturas que encarnam nas famílias são normalmente parentes próximos, espíritos simpáticos, que têm ligações conosco em vidas passadas, em relações anteriores, e expressam entre si afeições recíprocas. Mas também existem relações com espíritos completamente estranhos, que vêm aos lares para se ligar uns aos outros, trazendo muitas vezes antipatias anteriores, e que precisam, através da convivência em família, eliminar esses antagonismos. Por isso que o lar é importante em qualquer situação, seja ele formado por almas gêmeas, que trazem ao mundo espíritos afins na qualidade de filhos, ou seja ele formado por irmãos que não têm tanta ligação do ponto de vista do amor, do carinho recíproco, mas que têm compromissos, muitas vezes assumidos com grupos de entidades aos quais prejudicaram em vidas passadas e que vêm na qualidade de filhos credores, como diz Emmanuel, nos desafiar e exigir de nós o melhor dos nossos esforços.
De toda forma, a vida em família é uma bênção. E relembremos aqui o conceito de Jesus, a sogra de Pedro, é uma bênção que muito rapidamente se esvai, né? Eu estou com 60 anos, sempre digo isso e não vi passar esse tempo todo. Foi muito rápido, né? E digo vocês que me arrependo profundamente das vezes em que não compreendi de maneira que eu deveria ter compreendido, até pelos esclarecimentos que tenho, a importância da vida em família. E aí a gente muitas vezes se põe a trabalhar muito, a busca, vamos dizer assim, inesgotável do ganho, do pão, de 2 pães, de 3. E muitas vezes deixamos passar oportunidades de estarmos com os nossos filhos e filhas, de conviver com eles de uma maneira mais próxima. E é importante que reflitamos sobre isso. É importante que reflitamos que nós não podemos perder essa oportunidade de conviver. Eu lembro aqui sempre de uma experiência que foi narrada por um antigo jornalista de Belo Horizonte, que fez uma crônica assim que toca o coração. E ele dizia que se tornou jornalista, trabalhou muito cedo, logo em seguida foi para a redação de um grande jornal, e passou então a dedicar um tempo imenso ao trabalho. E teve 3 filhos, salvo engano, 3 filhas. E ao longo da vida inteira, ele dedicou-se ao trabalho de forma tal que conviveu muito pouco com suas filhas. E perdeu oportunidades imensas de, na convivência com elas, poder ajudá-las na formação das suas caracteres morais, e da sua personalidade. E aí o que aconteceu? Um dia ele estava fazendo o seu imposto de renda e estava lá na página de patrimônio e verificou que a página de patrimônio da declaração de patrimônio estava repleta. E aí, para sua tristeza, quando ele passa para a parte dos dependentes, ele então começa a catalogar o que aconteceu com suas filhas. Praticamente as 3 incorreram em desastres, uma inclusive faleceu, incorreram em desastres morais e espirituais difíceis. E aí então um arrependimento terrível bateu nele, e ele comentava que ele daria todo o patrimônio que ele constituiu lá na declaração de bens, do seu imposto de renda, para poder resgatar aquele pedacinho do imposto de renda que tratava dos seus beneficiários, dos seus dependentes. É importante, meus irmãos, que nós avaliemos essa questão enquanto é tempo. A vida é como a erva do campo. De manhã, ela exala perfume. À noite, fenece, né? E não esqueçamos da evangelização, do culto do evangelho no lar. Não nos esqueçamos de, assim que passar esses momentos de afastamento social que estamos tendo que viver, que tem sido imposto a toda a humanidade por força desse fenômeno que mais tarde nós vamos compreender melhor, que é essa doença que a humanidade inteira contra ela se debate, né? E que tem ceifado tantas vidas de irmãos e de irmãs nossos, né? Às vezes muito próximos. Nós precisamos não esquecer de levar os nossos filhos para a escola de evangelho. Uma vez, quando minha mãe, há um pouquinho mais de 60 anos atrás, ela se tornou espírita e, participando das reuniões mediúnicas, das reuniões de evangelização, ela sentiu falta de levar os seus filhos, até então 3, naquela oportunidade, depois vieram mais 5, e indagou ao dirigente da casa espírita que ela participava como que faria para montar uma escola de evangelho. O dirigente, muito bem intencionado, disse para ela: Dona Rosália, montar uma escola de evangelho é algo muito complicado. Requer não só um esforço, mas uma dedicação muito grande, um espírito de desprendimento, de compreensão muito grandes, porque nós vamos lidar com filhos de outras famílias que muitas vezes não são espíritas. E há muita incompreensão em relação ao espiritismo, e quando isso envolve, especialmente naquele tempo, e dizia ele, quando isso envolve crianças, isso pode ter uma conotação ainda mais
mais grave. Ela então perguntou para ele: meu irmão, como eu vou fazer então para educar os meus filhos numa escola de moral cristã? Os católicos têm as suas aulas de catecismo. Os protestantes têm as escolas dominicais. Eu vou levar meus filhos para onde? Eu gostaria da autorização para iniciar uma escola de evangelho aqui na nossa fraternidade. E, dito a ela das dificuldades que certamente ela teria, ela não se importou e criou a Escola de Evangelho Irmã Cipriana, que está aí funcionando, meus irmãos, até hoje. Paralisada pela primeira vez depois de 60 anos, ininterruptos, começando debaixo de uma árvore na Vila Formosa, passando por diversos locais em Belo Horizonte até desaguar no nosso querido Solar, onde eu tive a oportunidade de, na minha infância inteira e na minha mocidade, poder participar das filas que fazíamos e dos cânticos que entoávamos antes das aulas, para podermos então iniciarmos um dos mais belos capítulos da minha vida, que tem sequência hoje na condição de um condutor das escolas de evangelho, da mocidade da nossa escola de evangelho, que graças a Deus estamos dando sequência. Portanto, não desdenhemos dessa oportunidade de levarmos os nossos filhos para a evangelização cristã. E não nos esqueçamos do culto do evangelho no lar, né? A família, meus irmãos, como diz aqui Kardec, elas se unem pelos laços corporais, mas as verdadeiras são as que permanecem unidas nos laços espirituais. Quando voltamos ao mundo espiritual, seria muito importante que voltássemos na condição daqueles que triunfaram no relacionamento familiar. Às vezes até perdemos para o mundo. Não ficamos ricos, não fomos famosos, não nos destacamos socialmente, mas fomos lembrados como pais e mães bondosos e dedicados, que cumpriram seus deveres diante de seus filhos e de suas companheiras e companheiros. Essa sim, podem ter certeza, será uma vitória que todos nós precisamos buscar e que nos alegraremos de que nessa rápida passagem feita à erva do campo, nós tivemos condições de aproveitá-la tão bem que nos preparamos melhor para a vida em eternidade, na grande família espiritual que nós elegemos e com a qual conviveremos por muitos e muitos séculos, né, dentro do nosso inesgotável e interminável processo de evolução. Meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, era esse o recado que eu gostaria de dar, o estudo que eu gostaria de fazer. Pediria aos irmãos que durante a oração nós nos lembrássemos aqui, a pedido de amigos nossos, dos irmãos Salvelino Fernandes Madeira, que está internado no Hospital Meridional de Cariacica, no Espírito Santo, e de Andréia, que está na UTI do Hospital Santa Catarina, na cidade de São Paulo. Lembremos deles em nossa prece, que eles estão muito doentinhos, precisando das nossas vibrações de amor e de carinho. Nós gostaríamos, meus irmãos, de encerrar os nossos estudos e orações dessa noite com a prece de encerramento que eu rogaria a todos que nos acompanhassem pelos canais do pensamento. E hoje eu vou, em caráter extraordinário, vou fazer uma prece que eu aprendi um dia na escola de evangelho, na nossa querida família do Solar, né? E eu quero orar com vocês e vocês me acompanhem nessa bonita prece que eu aprendi um dia, salvo engano, com a dona Anita, que foi minha professora na escola de evangelho, espírita Irmã Cipriana.
Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-nos forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não se esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em seu coração de paz e amor sem fim. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, dos nossos amigos e benfeitores da casa de Paulo de Tarso, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários, na santa e bendita paz, que assim seja. Fiquem com Deus, meus irmãos. Muito obrigado aí pela oitiva.